pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, então como a gente combinou na aula passada, eu vou realizar com vocês o desenho completo dessa peça aqui do exercício 6 da aula 2. Depois eu vou resolver alguns exercícios da aula 1 que ficaram pendentes e também já passar um novo desafio, onde vocês vão aprender a editar textos, inserir achuras, tá? Que vai ser uma planta baixa. Então nós vamos começar com esse projetinho aqui, tá? Então do exercício 6. Então vou jogar ele aqui para minha tela do lado e a gente vai desenvolvê-lo aqui, tá bom? Então lembrando que todo esse material está disponível para vocês lá no Moodle. Então eu vou começar fazendo aqui uma linha, ou melhor, uma circunferência, né? Vou fazer uma circunferência de raio 30. Fiz a circunferência aqui e vou fazer uma outra circunferência, vou colocar aqui de raio 20. Fiz longe aqui, separado uma da outra, para vocês perceberem que não tem problema nenhum em fazer isso, tá? Então, eu tô dizendo aqui que desse quadrante dessa circunferência até o quadrante da próxima circunferência tem uma distância de 79. Então, vou trazer aqui novamente o desenho para vocês olharem. Então, veja que desse quadrante a esse, eu tenho 79. Então, eu fiz essa circunferência e agora eu posso mover essa circunferência aqui, ó. Opa, desculpa. Mover essa circunferência aqui do quadrante até aqui. Então, pronto. Então, já tô com a circunferência na posição correta, tá? Então, se eu medir ali, de centro a centro, tem que ter 129. Vamos ver se é isso mesmo? Então, desse centro aqui, opa, measure, distance. Então, vou pegar aqui do centro até o centro, ó, 129. Então, bateu ali, tá tudo certinho, tá? Então, vamos continuar agora com os exemplos. Aqui dentro, eu tenho um hexágono. Então, vou vir aqui, ó, tá vendo onde tem o retângulo? Ele tem uma opção de polígono, tá? Então, ele é um polígono e tem duas formas de eu fazer o meu polígono. Opa, desculpa. Polígono. Deixa ele desenhar aqui pra gente, ó. Eu tenho a forma que ele pode ser inscrita, onde eu posso estar inscrito dentro de uma circunferência, ou circunscrito dentro de uma circunferência circunscrita dentro dele. Então, vou fazer um polígono aqui, ó. Polígono. De número de faces desse polígono. Então, eu tenho 6, que é um hexágono. Então, ele tá aqui. Você tem dentro um círculo inscrito dentro dele? Sim. Então, de raio 20. Pronto, tá lá então. Então, se eu medir essa distância aqui, ó, linear, desse ponto aqui do midpoint até o centro da circunferência, opa, tinha que ser 20, né? Então, eu digitei 20, então vamos arrumar isso aqui. Provavelmente eu escolhi errado aqui, então vamos lá. Polígono de 6 faces. O centro do polígono tá aqui. Circunscrito num círculo, deixa eu ver agora se vai medir corretamente. Então, daqui até aqui, até a circunferência, 20. Tava certo, tava errado a forma como eu adotei, tá? Então, ou melhor, ele circunscreve um círculo. Acho que agora eu arrumei a tradução, tá bom? Então, é dessa forma aqui. Então, fiz aqui certinho. E no outro caso ali, um círculo, o polígono está inscrito dentro de um círculo, tá? Então, venho aqui, ó, inserir um polígono de 5 faces, porque nesse caso agora aqui é um pentágono com o centro aqui, ele tá inscrito de raio 15. Pronto. Então, só pra gente verificar se deu certo. Venho aqui, ó, desse ponto aqui até o centro da circunferência tem que ter 15. Beleza. Certinho, tá? Então, só lembrando que eu vou fazer o mesmo desenho. Eu vou fazer um raio aqui, ó. A partir daqui de 20. E a partir do centro aqui de 15, tá? Oi, pessoal, desculpa, tocou meu interfone, precisei ir lá atender, senão minha cachorra ia quebrar aqui tudo. Então, voltando aqui, vamos lá. Eu vou criar agora um layer para que a gente possa deixar igualzinho no desenho. Então, eu quero mostrar para vocês como que eu faço essa circunferência vermelha e tracejada, tá? Então, para isso, eu vou criar um layer específico. Então, venho aqui em Layer Properties, ele vai abrir uma janela aqui para mim.
E eu vou criar um novo layer. Esse meu layer vai chamar tracejado, né? Não é nem pontilhado. Tracejado. Pronto. Ele é tracejado, a cor do meu layer é vermelha. E o tipo de linha, tá vendo aqui, ó, line type, a gente vai selecionar aqui do lado, ó. A gente vai pegar aqui, vai carregar. Eu gosto bastante desse modelo aqui, ó, que é o Dashed 2 aqui, ó, esse com 0,5 vezes. Eu gosto desse modelo aqui, que ele sempre fica muito bom nos desenhos. Então, eu só selecionei ele, tá vendo? Eu só carreguei. Tá vendo que continua em contínuos? Então, agora eu venho aqui, seleciono ele, ok. Então, quer dizer agora que eu criei o meu layer tracejado e ele vai ser verde. Eu só criei o meu layer, tá? Agora, o que eu faço? Eu seleciono aqui essa circunferência e essa daqui. Venho aqui, ó, deixa eu fazer. E eu coloco aqui agora o meu layer. Tô com a minha gravação bem... Tá bem em cima, que tá difícil. Deixa eu tentar mover aqui um pouquinho. Então, eu seleciono... Vou tentar minimizar aqui para ver se ele deixa eu selecionar agora. Vou deixar um pouquinho menor aqui, porque minha barra de gravação tá bem ali em cima, tá? Pronto. Então, venho aqui, ó, seleciono aqui e seleciono esse layer. Então, ó, ficou com o layer tracejado, vermelho, igual ao do desenho aqui, tá? Ah, mas, professor, o teu tracejadinho está um pouquinho menor do que o que você colocou aqui. Tudo isso é configurável, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora como que eu posso configurar isso daqui. Então, se eu der um duplo clique, ele vai abrir essa parte de configuração da circunferência. Mas, se eu vier aqui nessa parte de Properties, clicar aqui, ele vai abrir as propriedades bem mais detalhadas para eu trabalhar com essa minha peça, com esse meu desenho. Deixa eu ampliar aqui. Então, aqui eu tem uma opção Line Type Scale. Eu posso diminuir um pouquinho mais essa escala, ó, tá vendo? Então, deixei o meu tracejado um pouquinho mais curtinho, né? Um pouquinho mais... um pouquinho menor, né? Então, eu venho aqui agora, para não precisar fazer isso todas as vezes, existe essa ferramenta aqui, ó, chamada Match Properties. O que ele faz? Ele pega uma propriedade de uma peça e joga na outra. Então, eu quero copiar tudo que tem de propriedade aqui para esse elemento aqui. Pronto, já copiou, tá vendo? Então, é dessa forma que fica bem mais fácil de trabalhar. Então, pessoal, feito isso, nosso desenho está quase pronto, né? Falta fazer agora esses detalhes aqui do meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse retângulo aqui interno, que ele tem 70 e largura aqui de 10. Então, vou fazer esse retângulo aqui, ó. Vou fazer aqui fora, tá? Arroba 70,10. Então, fiz aqui o meu retângulo. E um detalhe dele aqui é que ele tem uma circunferência aqui de raio 5. Só que o quadrante dessa circunferência tá aqui, né? Então, joguei aqui o quadrante da circunferência. Vou copiar essa mesma circunferência, comando copy, né? Comando copy, copiei ele aqui, ó, ou CP, né? E trouxe ele aqui. Feito isso, a gente vem aqui no trim e corta todo mundo que eu não quero, ó. Não quero esse, não quero esse aqui, não quero esse aqui, não quero aqui fora. Pronto, então a gente fez aqui a parte já de dentro da peça. Só para ter uma referência para trazer aqui, eu vou fazer uma linha de centro a centro, aqui, ó, tá vendo? E vou mover todo mundo aqui agora, ó. Vou mover desse midpoint até o midpoint dessa linha. Pronto, então eu já trouxe ele na posição correta. E essa linha aqui de dentro, ó, clico nela, já deletei, tá bom? Eu sei também que existe uma diferença aqui, ó, de centro a... deixa eu trazer aqui do lado para vocês enxergarem. Essa largura total aqui é 20. Então, se eu tenho uma linha no centro, quer dizer que se eu jogar 10 para cima e 10 para baixo, eu vou ter essa largura aqui de 20. Então, vou fazer isso, tá? Então, vou pegar aqui, posso apertar o offset
um offset de 10. Quem que eu vou fazer o offset? Aqui e aqui. Pronto, já fiz aqui a peça. Feito isso, pessoal, note que faltou um detalhe nessa peça aqui, que é essa curvatura, né? Não foi informado esse fillet aqui, né? Então eu vou escolher um raio aqui qualquer e vamos ver o que vai dar. Eu vou escolher um raio de 5 para ver como que fica o resultado. Então vou vir aqui no comando fillet, clico aqui, ó, radius, né? Quero fazer um raio de 5. Quem que eu quero filetar? Essa linha e essa curva. Pronto, tá feito ali, ó. Aperto o Enter novamente, que ele volta aqui para o comando fillet. Já está flegado aqui o raio, não precisa. Depois que eu configurei, ele vai manter essa configuração até o final. Vim aqui, ó, filetei. Vim aqui, filetei também. E aqui eu filetei. Essa linha de referência já posso jogar fora. Pronto, tá aqui a nossa peça, conforme o desenho aqui que eu passei para vocês. Então, tá aqui a nossa peça finalizada. Certo, pessoal? Então, agora, a gente terminou aqui a aula 2, né? Esse desenho a gente fez em sala de aula. E os outros desenhos nós também fizemos em sala de aula. Então, agora eu vou abrir aqui o da aula 1, fazer os 2 desenhos da aula 1 e depois a gente vem para o projeto de planta baixa, tá bom? Agora, pessoal, o nosso objetivo é desenhar essa peça aqui da aula 1, que eu tinha deixado a aula 1 assim, mais como um desafio para vocês. Por quê? Não foi com a intenção de assustá-los com a complexidade do desenho, e sim mostrar que desenhos que aparentemente são complexos, a gente vai conseguir realizá-los de uma forma muito simples, tá? Ó, só utilizando comandos básicos, circunferências, linhas. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar pouquíssimos comandos e vai conseguir desenvolver esse desenho. Então, eu vou arrastar ele aqui para o lado agora, e a gente vai desenhar ele aqui do lado dessa pecinha aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser as circunferências aqui da minha peça. Então, eu tenho uma peça de 28. Então, lembrando aqui, ó, tenho essa e essa circunferência tem o mesmo diâmetro. Tá vendo aqui, ó? Diâmetro de 28, ou seja, tem raio de 14. Essa aqui tem diâmetro 20, ou seja, raio de 10. E aqui está dizendo as distâncias entre elas. Então, essas duas aqui, elas têm a mesma orientação em Y, né? Elas têm a distância em X, mas elas estão alinhadas, né, no centro. Então, vou fazê-las aqui primeiramente. Então, vamos lá. Então, vou fazer uma circunferência de diâmetro. A gente vem aqui, ó, diâmetro 28. E eu vou copiar essa mesma circunferência aqui, ó, numa distância de 56. Se eu apertar F8, ou vir aqui e ligar o ortogonal, pronto, agora ele só vai locomover na vertical e na horizontal. Então, venho aqui, 56, pronto. Então, se eu medir a distância de centro a centro, tem que estar dando aqui, distância de centro a centro, tá lá, tá dando 56, então tá certo, tá? Agora, eu vou precisar colocar uma outra circunferência que tá a 56 para cima, dessa daqui, 56. Opa, desculpa, não tá 56 não, ela tá 82, tá? 82 e 56 aqui em X. E essa circunferência é a mesma. Eu posso fazer uma outra circunferência, eu posso copiar, né? Então, vou copiar essa do centro até aqui. Então, 56, deixa eu ver aqui. Ai, me perdoa. Aqui, pessoal, deixa eu só corrigir uma informação. Aqui eu falei que era 56, mas é 60, tá? Então, como aqui, então deixa eu só fazer uma cota para vocês verem como a gente pode arrumar os problemas, tá? Aqui tá 56, mas na verdade deveria ser 60. É que eu vi a distância aqui, mas aqui embaixo tem uma outra cota. Então, daqui até aqui deveria ter 60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar isso agora. Então, venho aqui e vou mover. Então, vou mover aqui essa peça. Daqui até 4. Pronto, já deu 60 lá, então eu arrumei. E aqui, ó, continuo tendo 56. Que eu não mexi em nada. Então, eu corrigi o meu problema aqui, tá bom? Sem precisar refazer o desenho. Então, feito isso, eu tenho uma distância. Vou trazer aqui para o lado. Opa.
trazer aqui pro lado, eu tenho uma altura a partir daqui de 40 e a partir do centro dele para a direita de 22. Então, venho aqui agora, uma linha, 40 e 22. E essa circunferência aqui tem raio 10. Pronto, tá feito aqui. Então, a partir de agora, eu tenho as minhas outras referências, tá? Então, vamos trazer aqui a peça. Essa outra peça aqui, ó, a partir desse mesmo centro, eu tenho uma outra circunferência de raio 27, e aqui a mesma coisa, e aqui também a mesma coisa. Então, vamos fazer essas outras circunferências aqui. Então, eu tenho uma outra circunferência a partir desse centro aqui de 27, 27 e 27. Aqui, ó, ele fala pra mim que tem uma circunferência de 30. Mas ele não diz muita coisa a mais, só fala que tem uma circunferência aqui. A única coisa que eu sei é que ela tangencia essa e tem raio de 30. Então, na verdade, ele já me disse tudo, né? Então, eu venho aqui e faço uma circunferência, tangente, tangente, rádios. Então, eu vou tangenciar aqui e o raio tem que ter 30. Pronto, tá feito ali a minha peça. Feito isso, a gente pode vir aqui e já cortar aqui com o trim. Pronto, esse pedaço aqui já tá cortado, já começou a tomar forma aqui, né? Posso fazer a mesma coisa já aqui embaixo. Então, circunferência, tangente, tangente 10. Corto com o trim novamente aqui, ó. Pronto. E eu tenho essa circunferência aqui, ó, de 83. Se vocês olharem aqui, ó. Ela pega aqui e 83. Então, vamos tentar fazê-la da mesma forma aqui. Venho aqui, circunferência. Ela vai tangenciar aqui. Tangente, tangente, 83. Ela fez o contrário aqui, né? Deixa eu tentar colocar uma outra referência aqui, ó. Aqui, vai tangenciar aqui, aqui, 83. Pronto, agora sim. Porque se eu fiz a referência para dentro, então ele tangenciou aqui. Mas se eu fizer um pouquinho mais para fora, ele vai entender que vai tangenciar por fora, tá? Aqui deu um errinho, mas a gente vai arrumar isso daqui já já. Então, venho aqui, vou cortar com trim. Corto com trim aqui, aqui também. Vou cortar aqui, E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa daqui e vou cortar aqui. E agora sim eu vou fazer o tangente, tangente aqui pra ficar certinho. Então, tangente, tangente, raio 10. Ótimo, agora ficou certo. Agora eu venho aqui, tangente, tangente de raio 10. Pronto. Então, venho aqui agora, corto aqui. Isso. E corto aqui também. Corto aqui. E agora apago as minhas linhas de referência, ó. Vou apagar essa e terminar de cortar aqui toda a peça, ó. Corto aqui e corto aqui. Então, ficou a minha peça aqui e eu vou trazer aqui pro lado, ó, a original. Então, meu desenho original e meu desenho que a gente conseguiu fazer aqui no AutoCAD, tá? Opa, faltou essa linha, né? Essa linha aqui, ele não me dá nenhuma informação formal sobre essa linha. A única coisa que eu sei é que ela tangencia aqui e tangencia aqui, correto? Então, eu vou fazer uma linha que ela vai ter aqui, ó. Cadê? Tangente aqui. E tangenciando, ó, tangente aqui. Pronto, tá feito ali. Então, ele sabe pegar exatamente onde tem as tangentes aqui e traçar essa linha. Então, foi exatamente isso que foi feito. Certo, pessoal? Então, um desenho que aparentemente era complicado, a gente conseguiu fazer com poucos comandos. E o último desenho da aula 1 que ficou foi esse da barreira New Jersey, né? Que foi um desafio que eu propus para vocês. Mas agora, com os conhecimentos que vocês já têm, não vai ser mais tão desafiador assim. Mas vamos fazer esse desenho aqui juntos.
para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Então, vou abrir... Opa! É esse aqui, né? Isso, eu vou deixar ele aqui no canto e vou desenhá-lo. Aqui eu já vou aproveitar e mostrar um outro comando, que é o comando mirror. Então, a gente vai fazer só metade da peça, depois a gente vai espelhar a peça para formar uma peça inteira. Então, o comando mirror, quando você tem simetria, você não precisa desenhar a peça inteira, você desenha só metade e depois você espelha o outro pedaço da sua peça. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui comando line, 150, e aqui 810. Pronto, tá aqui. E aqui 380. Subo 75. Isso. E aqui ele fala que tem uma linha, que ele não me dá o tamanho, mas diz que a angulação dela é 55, tá? Então, a gente pode usar aqui a calculadora. Deixa eu sair aqui. Pegar a própria calculadora aqui do AutoCAD. Então, 180 menos 55, então a angulação que ele forma aqui é de 125 graus. Então, vou fazer uma linha de arroba, vou chutar um tamanho aleatório, tá? 100 num ângulo de 125. Fiz aqui a minha linha, tá? E aqui ele tem uma linha também que ele desce aqui, num tamanho que eu não sei, mas a angulação que ele faz aqui, ó, é de 84. Então, se eu tenho uma angulação de 84, então tá faltando 6 graus aqui para dar 90, né? Então, eu tô descendo quanto aqui? Ah, eu posso colocar aqui menos 84 de uma vez, né? Tô jogando essa angulação para cá. Então, vou fazer um ângulo de menos 84. Então, vou traçar uma linha. Tá? Uma linha de um tamanho também aleatório aqui, que eu vou chutar 400. Num ângulo de menos 84. Pronto, fiz aqui a minha peça. As linhas, note que elas não estão no tamanho certo. Não tem nada para se resolver, mas elas são unidas por essa circunferência aqui de raio 250. Como que eu vou fazer isso, então? Eu vou fazer utilizando o comando fillet. Então, através do comando fillet, ó, fillet, raio 250, eu vou unir essa linha a essa. Pronto, tá lá. Então, já fiz aqui a minha barreira e automaticamente ele vai fazer os prolongamentos necessários para formar esse raio de 250. Fiz isso, agora eu vou espelhar essa peça, tá? Deixa eu trazer aqui pro lado. Só que note que eu tenho outros desenhos, então eu vou pegar os meus desenhos aqui, vou movê-los para lá, ó. Pronto, não tem problema. E agora eu vou espelhar a peça. Como que eu faço isso? Venho no meu comando mirror, seleciono meus objetos que eu quero espelhar, ó. Então, selecionei aqui, aperto Enter. Depois que eu terminei de selecionar, eu tenho que apertar Enter. Depois ele aparece aqui para mim, ó. Especifique o primeiro ponto para que tenha uma referência do mirror, né, do espelhamento. Então, vou clicar aqui. Segundo ponto. Se eu clicar aqui, ele já vai dar certo, tá? Então, cliquei aqui meu segundo ponto de espelhamento. Já deu certo. E ele pergunta ali para mim, você quer apagar o objeto fonte? Não, né? Eu quero manter meu objeto aqui que eu espelhei. Pronto, tá feito ali a minha barreira New Jersey, tá? Uma coisa que eu já posso fazer para ficar igual aqui no desenho é selecionar esse elemento aqui. Só vou sair aqui de novo e pegar que ele vai ser tracejado. Mas note que nesse caso aqui o tracejado ficou muito pequeno. Eu posso vir aqui nas propriedades e falar que nesse caso aqui é um pouquinho maior a escala, na escala 4, por exemplo. Então, eu posso ter, no mesmo desenho, ó, um objeto com uma largura de tracejado maior e essa aqui com uma largurinha bem menor. Então, só para vocês verem a diferença, eu vou copiar essa circunferência aqui para o lado, só para a gente ver a diferença de tracejado. Ó. Esse aqui tem um tracejado bem mais curtinho do que esse daqui, tá? Então, a gente consegue, no mesmo desenho, manter diversos padrões. Tá bom? Ótimo, pessoal. Então, essa parte da aula eu vou encerrando por aqui, que daí na próxima parte da aula a gente começa com conteúdo novo, ensinando a Shura, que é a parte da planta baixa, tá ok?
Então, pessoal, a nossa planta baixa que a gente vai reproduzir é essa daqui. Então, eu também vou deixar esse desenho como referência lá no Moodle para que vocês possam reproduzi-lo, mas nós vamos tentar fazer o mais próximo possível disso. Por exemplo, isso aqui é um desenho arquitetônico. Não estou preocupada em fazer detalhes da cama, eu vou fazer um quadrado e escrever cama, ou ainda fazer só um quadrado para que represente uma cama e escrever aqui quarto. O banheiro não vou me preocupar em colocar detalhamento arquitetônico, mas algumas coisas a gente vai colocar para aprender conceitos, né? Aprender comandos, tá? Então, nosso objetivo é desenvolver essa planta baixa aqui. Então, nesse caso, a pessoa está usando unidade em metros, né? Ela escreveu já em 12. Ah, professora, qual unidade eu vou usar? Posso usar 12, posso usar em centímetros, né? Aí tá em metros, 12 metros, então em centímetros vai dar 12 vezes 100, vai dar 1.200, né? 1.200 centímetros. Ah, posso usar milímetros? Então foi aquilo que eu comentei com vocês. Vocês podem usar a escala que vocês quiserem, tá? Então se ele está usando aqui em metros, vamos também utilizar a mesma escala, porque quando a gente entrar na parte de plotagem, vocês vão ver que isso não faz a mínima diferença, tá bom? Então vou trazer esse desenho aqui para o lado e nós vamos reproduzi-lo aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, que eu prefiro fazer, é a parte externa da casa. Então eu venho aqui, vou fazer com um retângulo. E ele fala ali que ela tem 12 de comprimento e 7 de largura. Então vai dar um objeto bem pequenininho lá, tá vendo? Não tem problema, a gente acha ele aqui, ó. Pronto. Todas as paredes têm espessura de 15. Então eu já posso... aqui ele fez uma coisa que eu não gostei muito, que ele colocou 15 centímetros, né? Então, na verdade, a gente vai trabalhar com 0,15. Tem um erro ali, tá bom? Só deixar isso claro para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, o offset de 0,15 daqui até aqui. Pronto. Porque já que ele está utilizando uma unidade, eu preciso ir com essa unidade até o fim. De repente, aqui, ó, ele estava usando metros. Daí, de repente, aqui ele está falando 12 metros, 12,00, e aqui ele põe 15, ele te induz ao erro. Então, aqui, né, lógico, por experiência, a gente sabe que é 15 centímetros a largura da parede. Pronto, fiz aqui. Opa, acho que eu fechei meu objeto aqui, só um minutinho. Beleza. Agora eu vou fazer as distâncias aqui entre uma parede e outra. Então, entre essa parede aqui, ó, a gente tem uma distância de 3 metros. Ó, daqui até aqui. Então, eu vou fazer... primeira coisa que eu vou fazer, ó, se eu tentar fazer um offset dessa parede aqui agora, um offset de 3, ó, ela vai dar só esse pedaço aqui de dentro. E isso pra mim não é interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto que é um retângulo e vou explodir ele aqui, ó. Explode. Pronto. Agora, se eu fizer um offset de 3, eu consigo fazer um offset só nessa linha aqui, tá vendo? Pronto. E agora posso fazer um offset de 0,15 novamente. Então, vou fazer essa parede aqui pra dentro, tá? Vou pegar e vou fazer uma linha daqui até aqui. Vou mover essa linha agora, ó. Lembre-se, se eu selecionar, é sempre clique, clique, tá? Lembrando no AutoCAD, não fica com clique e arrasta, que vocês vão fazer um negócio que vai dando problema. Então, ó, vou novamente aqui, vou mover, cliquei, ó, selecionar quem? Eu quero selecionar esse objeto inteiro, então ele vai pegar na seleção azul, ó, só essa linha que tá aqui. Selecionei, aperto Enter, clico em qualquer lugar e vou arrastar ele aqui em 3,10 metros. Faço um offset aqui de 15 novamente. Pronto. O banheiro tem 1,30 m, então vou copiar essa linha aqui, 1,3. Vou dar um outro offset aqui de 15, de 0,15 na verdade. Pronto. A área interna, ou melhor, o comprimento interno do meu quarto é 2,6. Então venho aqui, ó, copiar 2,6, offset aqui novamente de 0,15, isso, mais um banheirinho aqui de
1,30 m, 1,3, mais um offset de 15, opa, offset de 0,15 daqui até aqui. E aqui tem mais um detalhe, que é a largura do meu corredor aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então eu fiz todas essas paredes aqui. O que eu preciso fazer agora é essa largura do corredor aqui. Essa largura do corredor, ela tem 90. Então eu venho aqui agora e copio essa linha aqui até 0,9. E mais uma vez um offset de 0,15 para cima. Isso, pronto. Então o que que eu fiz? Eu já tracei as minhas referências aqui de linha, mas eu sei que, por exemplo, essa não tem, e essa daqui, deixa eu ver qual que não tem, essa aqui também não tem. Então eu já posso vir no trim aqui e cortar as linhas que eu não preciso. Então, fechei de novo aqui, planta baixa, pronto. Então vou fechar aqui, vou apagar as linhas que eu não preciso. Deixa eu só ampliar aqui, pronto. Venho aqui no trim. Essas linhas aqui eu não preciso. E essa linha aqui eu também não preciso. Essa aqui eu não preciso. E essa daqui também não preciso. Note que outras linhas que eu não preciso dessa daqui. Eu não preciso dessa. Não preciso dessas, né? Então eu vou apagando aqui as linhas que eu não preciso. Por enquanto essas aqui eu vou deixar, mas essas aqui eu já vou apagando, eu já vou deixando meu desenho mais limpo, tá? Então já vai tomando corpo aqui a nossa planta baixa, tá bom? Então feito isso, agora a gente ainda faltou aqui, tem que fazer essas outras divisões aqui que eu não fiz, tá? Que é a da varanda, da sala e da cozinha. Então eu sei que aqui tem 1,30 m, então venho aqui e vou copiar também, ó. 1,3, offset. E aqui tem 1,2, copiar. 1,2. E aqui, offset de 0,15. Pronto, então já tenho aqui também a minha área de serviço, a varanda e aqui a sala de jantar com a cozinha num ambiente único, tá? Então, o esboço da planta baixa já está pronto. Agora nós vamos fazer as portas e janelas, tá? Aqui ele não dá as dimensões de portas e janelas, mas a gente vai supor, tá? A gente vai escolher aqui alguns tamanhos. Então, se eu quero fazer uma porta aqui de correr de 2 metros, ou aqui tem 3,55 m, né? Deixa eu medir. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, 3,55 m, tá batendo aqui as dimensões. Posso fazer uma porta de 1,60 m. Então, projeto aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma linha daqui até 0,15, só porque eu já sei o tamanho, e vou copiar essa linha aqui de 1,80. Vou aumentar um pouquinho, 1,80 o tamanho dessa porta aqui. Pronto, então já fiz a minha porta, tá? Aqui ele tá especificando que é uma porta de correr, mas não preciso entrar nesse nível de detalhamento, tá, pessoal? Só para indicar que tem uma porta aqui, tá? Também tem uma outra porta aqui na varanda, que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar daqui até aqui. Só que a única coisa é que eu vou mover um pouquinho mais pro... Desculpa, isso aqui não é uma porta, isso aqui é uma janela que ele tá representando. Só que ele tá representando uma janela de correr, né? Tudo bem, vou fazer uma janela de correr aqui no quarto. Vou fazer um pouquinho diferente, então. Vou fazer meu símbolo de janela assim, tá? Pronto, então isso aqui representa minha janela. E agora eu vou mover essa janela aqui, eu quero que ela fique exatamente no centro. Existe um comandinho a mais aqui para eu não precisar ficar desenhando linhas de referência, que eu faço o seguinte: seleciono meu objeto, a partir do midpoint dele, eu quero que ele filtre, ó, em point filters em Y do midpoint dessa linha, ou seja, ele vai
filtrar ali exatamente naquela posição. Eu posso movê-lo para cá, aonde quer que seja, mas na altura ele não vai sair do Y. Pronto, tá ali. Movimentei a minha janela. Se você achou sua janela grande, depois você pode diminuir, não tem problema nenhum. Fiz uma janela de 1,80 m. Aqui para o banheiro agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma linha 0,15 e vou fazer janelas de 40 centímetros. Então eu vou mover ela daqui, ó, 0,2 e fazer um espelho desse midpoint para cá. Se eu achei que a minha janela ficou pequena com 40 centímetros, eu posso voltar aqui, ó, e vou fazer janelas então com 60 centímetros, então 0,3. Pronto. Espelho novamente com o mirror. Pronto, tá aqui minha janela do banheiro. Tracei aqui uma linha. Como aqui no banheiro é a mesma coisa, eu vou copiar a mesma janela aqui, tá? Eu copiei aqui, pronto. E no quarto também tem uma outra janela. Vou copiar essa janela aqui. Então, essa janela, lembrando, ó, ela tem uma distância de 60. Só que desse quarto aqui eu quero que ela tenha 120. Então, eu vou fazer um comandinho chamado stretch. Então, eu vou esticar essa janela aqui. Então, venho aqui no meu comando stretch e eu vou esticar mais 0,6. Então, agora eu tenho um objeto aqui, ó, de 1,2 metros. Então, venho aqui agora, vou fazer a mesma coisa. Vou mover nesse midpoint, só que agora eu vou filtrar em X. Ó, filtrando em X esse midpoint aqui. Então, pronto. Então, centralizei aqui também a janela do quarto, tá? Então, já tenho essa janela. Agora, eu preciso fazer as portas aqui, tá? Nesse caso aqui, as portas têm 80 centímetros e aqui o corredor tem 90. Então, eu vou ter um batente de 5 de um lado e 5 do outro. Para eu não precisar ficar calculando isso toda hora, eu vou fazer aqui a porta do banheiro. Geralmente ela é um pouco menor, né? Em algumas construções ela é 60 centímetros. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma linha daqui até 5. Opa, desculpa. 5 centímetros é 0,05. E aqui 0,15. Pronto, fiz o batente da porta. Essa linha eu posso apagar. E vou copiar essa linha, ó, daqui até 0,60. Para fazer a porta do banheiro. Feito isso, eu posso cortar aqui, ó, trim. Cortei aqui. E posso cortar aqui também, ó, tá? Deixei já bonitinho. E vou fazer uma linha, a mesma coisa aqui, de 5 de... Opa! 0,05 de batente e aqui 0,15. Como aqui existe uma proporcionalidade, já posso espelhar isso aqui para cá, ó. Pronto. Fiz isso, já venho aqui com o trim e corto aqui. Deixei todos os batentes prontos aqui da porta, tá? Como aqui é igual, eu já posso vir aqui e fazer um copiar, né? Opa, fiz um move, mas é copiar. Então, vou copiar só a linha. Então, vou copiar daqui até aqui. Pronto. E agora eu corto com o trim, né? Venho com o trim aqui, já posso cortar aqui, aqui. E corto aqui. Pronto. Então, já tenho essa porta, tenho essa. Preciso abrir a porta do banheiro aqui também. Então, vou copiar. Daqui até aqui. Só que eu vou mover agora 0,5 do batente. 0,05. Pronto. E venho com o trim aqui, corto aqui e abri a outra porta. E no quarto, as portas geralmente são de 80 centímetros, tá? Então, como eu já tenho aqui, deixa eu cortar aqui, faltou. Então, eu vou pegar essa referência que eu já tenho aqui do batente, ó, daqui até aqui. Então, eu já marquei o batente. Só que agora eu vou fazer uma cópia dessa linha aqui até 0,8. Pronto. Então, agora eu consigo cortar aqui e criar a porta do quarto. Então, já tenho as portas dos quartos, tá? Preciso agora desenvolver a varanda e aqui a porta da área de serviço. Então, para a área de serviço aqui eu vou copiar. Opa.
apertei o comando errado aqui. Copiar esse daqui e esse. Daqui até aqui. Só que a minha área de serviço, eu vou deixar essa porta mais no meio aqui, né? Então, vou trazer essa porta aqui um pouquinho mais pro meio. Ela não tá simetricamente no meio ali, pelo que eu tô vendo. Venho aqui no trim e corto. Corto aqui também, ó. Pronto. Pronto. E a varanda, vou fazer uma porta um pouquinho maior aqui pra varanda. Então, eu venho aqui e vou fazer uma porta do mesmo tamanho aqui que a janela. Vou copiar essa e essa. Daqui até aqui. E agora eu vou mover essas duas peças aqui. Não tá centralizado também, né? Tá mais ou menos assim. Ainda tem uma janelinha. Uma espécie de janela aqui do lado. Só aqui, como não tem um tamanho definido, eu vou colocar 0.02. Desculpa, 0.2, né? 0.2. Só para ter uma distância aqui de um tijolo. E copiar uma janela aqui. Opa. Copiar uma janela aqui de 0.5. Pronto. Então, aqui eu tenho uma janelinha. E aqui eu tenho uma porta. Pronto. Tá feito aqui. Certo? Então, faltou cortar aqui também, ó. Pronto. Tá todo o meu objeto aqui, já tá desenhado. O que mais que faltou? Ah, aqui é aberto, ó. Aqui é aberto e aqui é aberto também. Só que pra gente poder fazer... Opa, não é aberto não, desculpa. Até aqui só não tem isso, né? Então, eu apago ali e estico com o comando... Do mesmo jeito que eu tenho o comando que corta, eu tenho o comando que estico aqui, que é o extend, tá? Então, eu vou estender até lá e estender até lá essa linha, tá? Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vou apagar aqui e vou estender essa linha até lá. Só que aqui ele também tem uma porta. Então, eu vou pegar aqui e vou copiar essa porta do quarto aqui, ó. Colocar nessa posição aqui. E vou mover aqui um batente aqui de 5 centímetros, 0.05. E corto aqui também. Isso. Talvez seja aberto aqui, não sei. É só um esboço, porque esses tamanhos aqui não foi fornecido, né? Então, a gente determinou esses tamanhos, tá bom? Feito isso, eu não vou desenhar as portas aqui com vocês agora, mas a minha intenção aqui é colocar os textos e as achuras. Então, eu venho aqui, vou colocar o texto aqui. Não vou me preocupar com o tamanho agora. Olha, especifique aqui o ponto, peraí, aqui. E vou escrever aqui quarto. Bom, como ficou um texto um pouco grande, a gente pode vir aqui e colocar 0.25. Vou deixar ele reduzir em 10 vezes. Aí ficou um texto bem agradável. Então, vou colocar aqui quarto. E vou copiar agora esse texto aqui, ó, para os outros cômodos. Então, vou colocar o quarto aqui também. Quarto aqui também. Vou colocar aqui... Vou desligar o F8 aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui tem outro texto. E aqui tem a área de serviço. E aqui tem a varanda. Então, tá, quarto. Aqui tem... Só que eu preciso rotacionar esse texto, né? Para rotacionar esse texto, eu venho aqui em Rotate. Seleciono ele, posso digitar 90 graus. Então, tem ali quarto, só que eu vou rotacionar ele ainda um pouquinho mais, ó. Que eu quero que ele fique pro lado de lá. Então, eu vou colocar 180 graus, ó. Isso. Daí, como eu quero esses aqui rotacionado também, eu já vou copiar aqui, ó. Copiar esse texto aqui até aqui. Então, aqui vai ser a minha varanda. Dou um duplo clique, ó. Eu já consigo editar aqui, ó. Varanda. Pronto. Dou um duplo clique aqui.
Já vou editar isso aqui como área de serviço. Posso mover isso aqui um pouquinho para cá, ó, deixar bem certinho. Aqui vai ser minha cozinha. Posso apertar ED também, que ele edita, tá? Então, ED de Edit. Venho aqui em Jantar. E aqui, Sala. Copiar aqui para banheiro social. Banheiro. E aqui é suíte. WC social. E aqui só WC. Pronto. Esse aqui eu vou mover um pouquinho para cá. Então tá feito aqui os nossos o esboço da nossa casinha, né? Então a planta baixa aqui já está desenvolvida. Posso desenvolver aqui alguns móveis, né? Por exemplo, no quarto eu posso já dizer que eu tenho uma cama de casal, posso dizer mais ou menos o tamanho que ela vai ter, por exemplo, 2 por 160. Aí tem que olhar, né, qual que é o tamanho comercial, se vai ser uma cama de casal, cama queen size, cama king size. Eu vou colocar uma cama e vou criar um valor que eu não tenho certeza se é de casal, mas eu acho que não. Que vai ser de 2 por 1.7. Pronto, trouxe aqui a cama no quarto, né? Vou colocar aqui, ó. Pronto. Se eu quiser fazer mais detalhes aqui da cama, colocar uma linha aqui, ó. Daí vai do teu gosto, né? Você pode criar o detalhamento que você quiser. Posso colocar aqui, de repente, colocar um retângulo, colocar um travesseiro aqui na cama, né? Então, coloquei aqui um travesseiro na cama. Ainda posso deixar mais detalhadinho assim, ó. Pronto, fiz aqui a cama, né? Mas esse nível de detalhes aqui, só criei um para mostrar para vocês. Mas tá aqui, ó, criei a minha cama aqui. E agora a parte de... Eu vou inserir agora aqui na minha planta baixa um elemento chamado Ashura, que ele vai me ajudar aqui a colocar os pisos nessa casa. Então, deixa eu trazer aqui para vocês o desenho. Note que os quartos, ele tem um piso como se fosse um laminado, e aqui nos banheiros, na área de serviço, cozinha, aqui é um piso frio, né, como se fosse um porcelanato. Então, vamos tentar inserir algo similar a isso aqui no nosso AutoCAD. Então, vem nesse comando aqui chamado Hatch, aqui, ó, Ashura. Clicando nele, vai aparecer diversos modelos, tá vendo? Ó? Uma infinidade de modelos aqui. Vou tentar fazer igual o que tá aqui. Então, vou achurar essa área. Esqueci de abrir essa porta aqui, né? Vou abrir essa porta aqui, ó. Vou colocar 0.15. Vou mover aqui uns 30 centímetros e abrir uma porta aqui de 1.20. Abrir uma porta grande aqui. E apago com o trim, que é o que eu já havia feito. Para que tenha esse efeito da Ashura, eu vou colocar uma linha aqui só para fazer a divisão, tá? Então, vou fazer a divisão aqui, ó. Vai ter uma divisão aqui também. Vocês vão entender o porquê agora dessa divisão, tá? Quando eu faço Ashura, ele preenche como se eu estivesse jogando água dentro, exatamente daquela área. Então, até aqui na varanda eu tenho que fechar, senão eu não vou conseguir achurar, porque vai dar, digamos, vazamento. Vazamento aqui na água. Então, deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, vou achurar aqui, ó, essa área aqui. Na hora que eu clicar, pronto. Então, tudo que ele pegou dentro, ó, note que ele conseguiu achurar.
Daí uma coisa que eu já vou configurar aqui é o padrão para 0.1, tá vendo? Diminuir um pouquinho mais os meus objetos aqui da casa. Posso deixar um pouquinho maior, né? 0.2, ó, um pouquinho maior aqui. E a configuração que eu utilizei aqui, ele não tá obstruindo o meu texto. Então ele mostrou aqui esse detalhe, ó, 0.15, aí ficou um tamanho bom. E eu posso também mexer na angulação. Então aqui no desenho ele tá com uma angulação desse jeito, ó. Então se vocês notarem aqui, tá nesse formato aqui os meus azulejos aqui, tá vendo? Pronto. Feito isso, eu vou achurar. Opa! Feito isso, agora eu vou achurar. Fechei aqui minha achura. Agora eu vou achurar esse outro banheiro. Então, achurei aqui, ó. Pronto, ele já trouxe aquela configuração que eu deixei, tá vendo? E agora eu quero achurar os quartos, mas os quartos eles estão com uma achura como se fosse... eu já acabei de falar o nome aqui. Opa, deixa eu sair daqui primeiro, né? Eu quero achurar os quartos aqui. Laminado, né? Lembrei o nome agora, do laminado. Venho aqui, vou escolher aqui alguma coisa que se pareça com o laminado, ó, que eu posso usar aqui para servir de laminado. Deixa eu ver. Esse daqui, ó. Esse aqui vai encaixar bem como laminado. Então, selecionei aqui nesse quarto, aqui e aqui. A angulação vai ser 90. Opa, 45 mesmo, já estava certo. E aqui na escala eu vou usar 0.01. Vamos ver. Opa, ficou bem legal. Então, coloquei ali de 0.01, tá? Posso mexer aqui também, né, nas cores. Posso colocar uma cor nele aqui para dar um destaque. Posso colocar aqui, acho que eu vou tentar deixar mais ou menos da cor que tá ali. Vou colocar 0.15, vamos ver se... 0.1, deixa eu mexer aqui. 0.01, vou mexendo aqui na angulação até achar uma cor legal. 0.001. Não ficou muito legal isso aqui, não. Deixa eu colocar 1 só pra ver como que fica. Não, 1 ficou esquisito demais. Vou colocar cor nenhuma aqui, 0.01. Deixar assim. Ou ainda, deixa eu configurar aqui, eu vou mexer no tipo aqui de objeto. Vou pegar esse outro aqui, ó, vamos ver. E vou pegar ele aqui e vou mexer na cor. Meu padrão. Ah, tá, vou mexer aqui na cor, tá? Ah, melhorou assim, pronto. Mexer aqui na cor, vou colocar aqui na minha escala 0.015, vamos ver, não ficou legal. 0.5. Não, esse padrão aqui também ficou horrível, né? Daí a gente pode ir escolhendo aqui o padrão que a gente achar melhor. Então, esse padrão aqui, na verdade, eu quero... Deixa eu achar algo mais... Aqui. Nossa, fui lá embaixo, sendo que do lado ali tinha um padrão bem mais interessante. Pronto, coloquei aqui no quarto. Posso ainda colocar um detalhe aqui até na cama, se eu quiser. Venho aqui na achura, ó. Quero colocar a minha cama colorida aqui, ou com os desenhos de estrelinha, ó. Coloquei aqui umas estrelinhas na minha cama, tá? Então tá feito. Então é assim que funciona quando a gente quer fazer um preenchimento. Nesse caso aqui eu coloquei o preenchimento aqui da achura. Ainda tem um outro detalhe aqui, que as paredes nesse desenho que eu tô apresentando para vocês, elas têm uma achura sólida. Então eu posso vir aqui, ó, em achura, e eu escolho aqui que eu quero o sólido. E vou preencher as paredes, ó. Então, tô preenchendo as paredes aqui, ó, de forma sólida. Aqui, preencher aqui também. Pronto, então todas as paredes da casa já estão preenchidas com uma achura sólida, tá? Então, vou pegar aqui, vou trazer o objeto original e comparar com o objeto que a gente fez agora. Então, tá aqui, ó. Já fizemos a escrita, coloquei achuras, fiz na medição correta, tá aqui o meu esboço
da minha planta baixa. Certo, pessoal? Então, acredito que com essa videoaula de hoje, vocês serão capazes de desenvolver o resto dos exercícios. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, tá bom? Então, uma boa semana para todos e bons estudos e até mais.